Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da trilha formativa de sondagem matemática. Eu sou a Silvia e, junto com a Carla, formamos a equipe de matemática da Diretoria de Ensino de Mauá. Este é o segundo vídeo da trilha de sondagem matemática e vou falar sobre a sondagem dentro das 4 operações. Segundo Toledo e Toledo, hoje é importante saber por que os algoritmos funcionam e quais são as ideias e os conceitos neles envolvidos. Isso porque a utilização seguindo regras prontas contribui apenas para tornar o aluno passivo e desinteressado, afastando da real construção de seus conhecimentos matemáticos. Portanto, pode-se inferir que a importância da utilização do algoritmo nas operações aritméticas elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão, vai além de seus significados, pois configura um processo fundamentado nos princípios e nas propriedades do sistema de numeração decimal e, implicitamente, tem como objetivo consolidar a compreensão desse sistema. Para realizar a sondagem das 4 operações, deve-se realizar primeiramente ofertando aos alunos uma conta de cada tipo da operação, adição, subtração, multiplicação e divisão, de forma impressa e escrita na horizontal. As operações na forma horizontal possibilitam que o estudante realize os cálculos utilizando várias estratégias que serão um ponto de partida para a formalização do algoritmo e compreensão de como o aluno, o estudante, pensa acerca da realização das operações utilizando os algoritmos. Segundo Lília Cristine Camargo Silva, em sua dissertação de mestrado, Ressignificando a construção dos algoritmos da adição e subtração, o estudo dos erros e das dificuldades que os estudantes encontram na resolução das 4 operações é de extrema importância para o aprendiz, ainda mais nesse momento histórico no qual a tecnologia e o acesso aos mais variados meios de informação, como calculadoras, gráficos, chats, hipertextos, aplicativos e também as ferramentas de busca, e entre outros, é muito fácil. Tornou-se comum seu uso para a resolução dos cálculos existentes no dia a dia. Então, o que podemos observar ao fazer as correções da sondagem das 4 operações? Primeiramente, o pensar do aluno. Como ele pensa para resolver essas operações? Depois, podemos utilizar algumas reflexões, como por exemplo, o estudante utiliza estratégias diversas? O estudante possui domínio dos algoritmos? Trabalha com reserva e empréstimo? Qual o nível do domínio da tabuada? Compreende o conceito da divisão? Domina o processo de divisão por estimativa ou o processo longo? Esses são alguns pontos de reflexão, dentre outros, que você, professor, deve fazer ao corrigir a atividade de sondagem das 4 operações. Vamos analisar alguns pontos que podem ser interessantes dentro dessa reflexão, começando pelo algoritmo da adição. O primeiro item, armar a operação sem capricho. Observa-se que o estudante não armou a operação colocando adequadamente os algarismos, o que influenciou o seu resultado. Nesse caso, o estudante deve ser orientado na reescrita do exercício para que o professor consiga fazer inferências, pois à primeira vista ele domina alguns fundamentos da adição. Com esse estudante, há necessidade de voltar a trabalhar a composição do número, fazendo agrupamentos de 10 em 10, usando material concreto. Pode-se também usar o quadro de valor posicional. O estudante que comete esse tipo de erro sabe muito sobre adição, porém não ficou fundamentado para ele a diferença entre número e algarismo, valor posicional de cada algarismo ou mesmo a diferença entre as ordens que formam o número. Há necessidade de usar o que ele sabe para, a partir daí, reconstruir o algoritmo da adição, usando a composição e decomposição do número. Somente trabalhar o algoritmo após bem fundamentada a construção do número. Agora vamos a algumas reflexões sobre a subtração. O erro recorrente dentro da subtração
é o erro de reagrupamento. Nesse caso, o estudante escreveu a subtração, armando corretamente, porém não realizou o reagrupamento, simplesmente subtraindo inversamente quando o algarismo maior se encontra no subtraindo, ou seja, subtraindo menos minuendo. Nesse exemplo, o estudante sabe o que é subtrair, mas pode ter sido dado muita ênfase ao fato de que subtrair é tirar o menor número do maior. E na sua frágil concepção, ele considerou essa situação como uma regra para cada algarismo e não para o número como um todo. Assim, pode-se concluir que, pela forma de seu registro, ele deve ter sido ensinado a subtrair de diversas formas ao longo de seus anos escolares. Com esse aluno, há necessidade de reconstruir o algoritmo usando a decomposição, buscando sempre usar o vocabulário matemático correto para uma compreensão correta do mecanismo do algoritmo. Neste outro exemplo, temos que esse estudante não compreendeu bem o processo do empréstimo, ou seja, do reagrupamento e trocas, onde pede um emprestado e recebe 10. Ele não faz associação entre o valor posicional no nosso sistema de numeração decimal, onde 10 unidades corresponde a uma dezena, 10 dezenas corresponde a uma centena e assim por diante. Vamos pensar um pouco sobre o algoritmo da multiplicação. A tabuada é um recurso de cálculo importante na construção do algoritmo da multiplicação. Os estudantes tendem a chegar nos anos finais com certa defasagem desse repertório, mas é importante compreender em que nível eles estão para que seja possível realizar as intervenções. Uma sugestão interessante para auxiliar os estudantes na aquisição desse repertório de memória é a proporcionalidade. Vamos utilizar como exemplo a pizza de 8 pedaços. Então, vamos aqui modelizar a tabuada do 8 a partir desse exemplo. O aluno pode conhecer que 3 pizzas são 24 pedaços. E ele pode perceber que, se eu dobrar o número de pizzas, vai dobrar o número de pedaços. Então, ele pode ampliar o seu repertório da tabuada do 8 utilizando a proporcionalidade. Neste exemplo, o estudante não apresenta dificuldades na tabuada, porém, não compreende o algoritmo da multiplicação. Nesse caso, o professor deve apresentar o algoritmo da multiplicação, justificando a mudança que ocorre quando passamos a multiplicar a casa das dezenas. O estudante, neste exemplo, apresenta dificuldades em algumas tabuadas, compreende o algoritmo da multiplicação, porém apresenta problemas com a reserva. Vamos conversar sobre o algoritmo da divisão. Vamos analisar a divisão através do seu processo. Pode-se fazer uma lista dos procedimentos possíveis. O primeiro deles é o método de dividir com desenhos. Existe também o método de unir por linhas. Os estudantes que estão nesse primeiro e segundo método estão ainda no conceito básico da divisão. Um avanço do primeiro e segundo método é o método tirar a prova com números. Nesse caso, o estudante ele já sabe que existe um agrupamento, ele já consegue fazer um agrupamento maior do que aquele de 1 por 1, e depois o que sobra ele começa a repartir nesses agrupamentos que já existem. Um passo à frente para o processo de aquisição do algoritmo da multiplicação é o método de multiplicar a partir de. Nesse caso, o aluno já sabe algumas tabuadas de memória, alguns recursos de memória, então ele começa, por exemplo, 7 vezes 10 é 70 e vai acrescentando os valores até chegar mais próximo do que ele precisa dividir. O último método seria a conta. Mas antes de chegar nesse processo, que é o processo breve, existem alguns passos anteriores que nós vamos comentar agora. Vamos comentar sobre o processo das subtrações sucessivas, ou processo de estimativa, ou também conhecido como método americano de divisão. Dentro do processo de aquisição do algoritmo da divisão, uma das etapas é o processo de estimativa, ou conhecido também como método americano.
Para utilizar esse método, o aluno não precisa ter todo o repertório da tabuada de memória. Ele pode ter parte desse repertório. Por exemplo, nós vamos começar a dividir 227 por 3. Vamos utilizar o repertório de memória do aluno. Por exemplo, 10 vezes 3 é 30. Então, ele vai utilizar o 10. Então, como vai dar 30, ele vai tirar de 227, 30, encontrando 197. Vamos dividir, então, 197 por 3. E aí, nós podemos utilizar aqui a questão da proporcionalidade. Lembra que o recurso de memória dele era o 10 vezes 3? A gente pode usar a proporção, então 20 seriam 60. Então, ele vai utilizar o 20. Tirando 60, sobram 137. Mais um recurso de proporcionalidade baseado no recurso de memória que ele tem. 40 vezes 3, 120. Então, a gente vai utilizar o 40. Retirando o 120, sobram 17. Bom, 17, ele aqui é dividido por 3. Ele pode utilizar também um recurso de memória simples, que seria o 5 vezes 3, que dá 15. Então, ele vai utilizar o 5, vai retirar o 15, resto 2. Ele vai perceber que com o resto 2 não tem como continuar a conta. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai somar todas as suas estimativas e vai concluir que o resultado da divisão de 227 por 3 é 75. Nós vamos disponibilizar também para vocês, professores, um vídeo que foi utilizado em 2022, onde eu e a Carla conversamos sobre as 4 operações. Deixamos para vocês o nosso referencial teórico. E agradeço. No próximo vídeo, a Carla vai conversar com vocês sobre a sondagem da resolução de problemas dentro do campo aditivo e multiplicativo. Obrigada.